Nós começamos na semana passada e trabalharemos durante um bom tempo, algumas belíssimas semanas, nós trabalharemos a carta de Pedro às igrejas que ele vai chamá-las de igreja da dispersação. Quero te convidar então a abrir, se você ainda não abriu, a palavra na carta de Paulo, 1 Pedro, de Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, o título da nossa lição, a lição foi dividida em duas partes. Semana passada eu trouxe a primeira parte, a parte introdutória, e nesse momento em que trabalhamos a introdução da carta, nós fomos informados que o autor da carta é Pedro, o apóstolo, aquele que caminhou com Jesus, que foi um dos 12. Então nós temos a plena certeza, não há dúvida, que quem escreveu essa carta é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreve essa carta provavelmente da cidade de Roma ou dos seus arredores. Ele não estava ali naquele lugar de forma confortável, como nós bem vimos na semana passada, certamente escondido por causa das perseguições. Vimos que essas perseguições provavelmente vão acontecer ou se dão a partir do ano de 64. O que há de importante no ano de 64? É quando Roma, em julho de 64, no dia 18 de julho, Roma pega fogo. E então Nero culpa aos cristãos por aquele incêndio. E então começa uma grande perseguição. Essa perseguição que já acontecia por meio dos judeus. Os judeus já perseguiam a igreja, mas eram os judeus. Agora, a partir de 64, a igreja será perseguida pelo Império Romano, e a perseguição, então, será cruel. A partir dessa data, cristãos serão assassinados em diversos lugares do Império Romano, principalmente na cidade de Roma. E então o apóstolo Pedro, ele vai escrever essa carta nesse momento histórico em que a igreja está passando grande tribulação, e ele vai escrever para quem? O verso 1 nós trabalhamos, ele vai dizer que aqueles a qual recebem esta carta eram forasteiros. E o sentido de forasteiros, como falamos na semana passada, é alguém que está apenas em um lugar, mas aquele lugar não pertence a ele, está de passagem. E ele vai dizer que os crentes são esses forasteiros. Mas forasteiros que são colocados em um lugar, forasteiros que moram ou se localizam num lugar geográfico. E que lugar é esse? Nós vimos no verso 1, a região do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então é para essas pessoas que ali estão, naquela região, sendo perseguidas pelo Império Romano, que o apóstolo Pedro escreve. Mas é interessante que essas pessoas que ali moravam, ali residiam, eram forasteiros, mas antes de serem forasteiros, e o fato de serem forasteiros se dá porque antes eles foram eleitos. É isso que Pedro diz. A carta é escrita para eleitos. Então entendemos que a carta é escrita para crentes, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essas informações são de grande relevância para nós. Entender e compreender o contexto histórico, entender para quem que ele escreveu. Aquelas igrejas eram compostas, em sua grande maioria, de gentios, mas haviam muitos judeus também naquela igreja. Era uma igreja que estava sofrendo pressão de todos os lados. Não era uma pressão apenas velada, era factual. Eles poderiam ser presos e mortos
de forma cruel a qualquer momento. Então Pedro escreve essa carta para incentivar, motivar aqueles homens, aquelas mulheres. É por isso que o tema do nosso estudo é esperança. Pedro traz esperança àqueles crentes, esperança em um mundo que é hostil. Não é diferente hoje. O mundo continua e continuará a ser hostil. O mundo jaz no maligno. As perseguições hoje são outras, ideológicas, morais, mas elas estão aí diante de nós o tempo todo. E é por isso que essa carta é uma carta que traz a cada cristão em todos os tempos esperança. E nós não podemos nos esquecer disso. O mundo sempre será hostil àqueles que creem. Não há parceria entre o cristão e esse sistema pecaminoso do mundo vigente. Porque nós somos forasteiros. Nós temos uma cidadania. E a nossa cidadania é o céu. Agora, por que esta carta nos traz esperança? O porquê que nós podemos ter esperança de fato e de verdade nesse mundo mau? É isso que o verso 2 vai trazer aos nossos corações. O verso 2 vai trazer a cada um de nós 4 motivos pelo qual o apóstolo Pedro traz a palavra ou palavras de esperança para aquela igreja. A primeira palavra que nos traz esperança, alegria e contentamento é que nós fomos eleitos. O verso 2 começa assim: eleitos. Lembre-se que na aula passada eu dei uma pincelada sobre a questão da eleição. Eleito é alguém que foi separado, foi escolhido, não por si mesmo, mas por outro. A eleição é algo que não parte da própria pessoa, mas de uma outra pessoa. E nesse caso, Deus. Deus que elegeu, Deus que escolheu, Deus que salvou aquele que estava morto em seu delito e pecado. Vimos isso na semana passada. A carta é para eleitos, crentes no Senhor. Mas há uma segunda informação nesse texto: que esses eleitos, aqueles que foram chamados segundo o desígnio, a vontade de Deus, eles foram chamados segundo a presciência de Deus Pai. Seguraram aí? Aqui a gente vai separar um pouquinho de tempo para falar sobre essa eleição. Pedro, ele vai utilizar esse termo, somente ele vai usar no Novo Testamento o termo presciência. A gente não vai encontrar o termo mesmo como está escrito presciência na boca de outra pessoa, senão de Pedro. Qual é o segundo lugar? É apenas aqui e em Atos dos Apóstolos. Abram as Escrituras em Atos dos Apóstolos. Lá no início, quando esse mesmo apóstolo traz o primeiro grande sermão, logo após a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 23. Lembre-se como é o contexto. Aqueles que ali estavam, aqueles 120, esperaram a descida do Espírito Santo. Aproximadamente 10 dias depois que Jesus é elevado aos céus. Eles estão ali orando, juntos, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles. E então todos eles glorificam a Deus, aqueles 120, eles estavam no cenáculo. E enquanto glorificavam a Deus, eles viram um grande mistério,
porque cada um glorificava a Deus em sua língua natal. Aquelas pessoas que estavam ali na cidade, a cidade estava cheia, porque estavam celebrando o dia de Pentecostes. E então, aquelas pessoas que estavam ali de vários lugares, de várias nações, mas judeus, ficam espantados, porque estavam ouvindo aqueles homens, aquelas mulheres glorificarem a Deus na sua língua natal. Bom, aquelas pessoas então acharam, porque era de manhã, eles estão bêbados essa hora da manhã? Pedro se levanta e diz, não, nós não estamos bêbados. Sendo nós judeus, essa hora da manhã, de forma alguma. E então, a partir dali, Pedro se levanta e faz o primeiro grande sermão. E nesse sermão, nós temos o verso 22 que diz assim, varões israelitas, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui está, ele dizendo, o apóstolo Pedro, que o Salvador, Jesus, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de quem? De Deus. Desígnio, presciência. Aí ele volta na mesma presciência que ele diz, eleitos. Lembre-se que Jesus foi separado pelo Pai, por Deus, para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi separado, eleito por Deus Pai, para em determinado momento se entregar por nós. Agora, Pedro vai dizer que nós fomos eleitos, separados, escolhidos, segundo a mesma presciência de Deus Pai. Para entendermos a palavra, o termo presciência, é preciso retornar ou retomar as nossas aulas eu ia falar catecúmenos, né? Mas a nossa aula de novos convertidos. Nas nossas aulas de novos crentes ou novos, nós trabalhamos os atributos de Deus. Todo mundo aqui já estudou sobre os atributos de Deus. E nós, naquela ocasião, trabalhamos a questão dos atributos de Deus serem de duas qualidades ou qualificações. Os atributos de Deus dizem respeito a quem Deus é, a sua essência, as suas atribuições. Atributos é isso, quem Deus é. E esses atributos são divididos em duas partes. Os atributos que são incomunicáveis e os atributos que são comunicáveis. Ou seja, aquilo que pertence a Deus, mas que Deus, ele dá aos seus filhos ou aqueles que foram criados por ele, com justa medida, é claro, não na mesma medida de Deus. Mas, por exemplo, alguns exemplos de atributos comunicáveis: o amor, justiça, bondade, misericórdia, sabedoria, paciência. Tem sido um atributo que tem sumido, né? Mas é um atributo que Deus comunica aos seus filhos. Graça. E você poderia pensar, e talvez esteja pensando outros tantos atributos, ou seja, coisas que pertencem a nós, coisas que nós somos, características nossas, mas que antes são características do próprio Deus, e Ele permite dar aos seus filhos como um presente. Esses são os atributos comunicáveis. Agora, existem aqueles atributos de Deus que somente a Ele diz respeito, que Ele não comunica a nenhum tipo de ser, nem anjos,
nem potestades, nem a nós ou qualquer outra pessoa. São os atributos incomunicáveis. E há uma lista. Alguns deles são onipotência. O que significa dizer que Deus é onipotente? Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui. Ele está na China. Ele está aqui no mundo físico, mas está no mundo espiritual. Ele está onde os crentes que morreram em Cristo estão, e lá estão louvando a Deus, mas também Ele está no inferno, com aquelas almas que estão já padecendo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus também, Ele é imutável. Deus não muda. Não há variação de humor, de mudança em Deus. Deus, Ele é eterno, sem começo nem fim. Deus, Ele é presciente. E o que é presciência? É um atributo de Deus que diz respeito ao Deus que conhece o presente, a onisciência de Deus. Mas a presciência de Deus diz respeito àquilo que ainda nós não conhecemos, o futuro. Deus é presciente. Ele sabe tudo o que acontecerá daqui até o fim. Deus é soberano. Ao entender que Deus tem esses atributos e outros tantos que são incomunicáveis, a presciência é um desses atributos que é colocado principalmente para entendermos a temática da eleição, da predestinação, do chamado de Deus. Deus sabe todas as coisas no presente e também no futuro. Não há como dissociar a ideia do Deus que sabe o presente do Deus que conhece o futuro de antemão. E não apenas um futuro presente, mas todo o futuro. E é sobre isso que Pedro está falando quando ele diz que nós fomos eleitos segundo esse atributo de Deus, ou seja, a presciência. Aqueles que foram eleitos por Deus, eles não estavam desconhecidos a respeito das suas características de Deus. A palavra presciência, ela diz respeito a o Deus que conhecia aqueles que Ele elegeu. E eu preciso te lembrar disso. Que esse Deus que conhece todas as coisas, que tem em suas mãos o universo, é aquele que conhecia de forma íntima a mim e a você. Nós não nos conhecemos profundamente, conhecemos? Estamos nos descobrindo dia a dia. Mas Deus na eternidade já nos conhecia. Aquilo que talvez alguns de nós possam dizer assim: eu nunca me imaginei fazendo tal coisa. Já aconteceu isso com você? No momento de ira, no momento em que o coração está pesado, ou alguma coisa acontece, e você diz: não estou me reconhecendo. Eu não sou assim. Eu jamais poderia imaginar que eu faria isso. Acho que a maioria de nós já teve esse momento. Apesar de, para nós, ser surpresa, para Deus nunca foi surpresa. Tudo por causa da sua presciência. Deus nos conhece de forma profunda, de forma plena. É por isso que nós fizemos a leitura do Salmo 139,
quando lá o Senhor mostra através do salmista o quanto ele é grandioso. E quando o salmista descobre que Deus é grandioso, ele se assusta, porque antes mesmo que ele pudesse pedir algo a Deus, Deus já sabia. Aquele Deus que ele estava diante dele era o Deus que ele podia ir aonde ele fosse, poderia fazer como Jonas, mas Deus iria aonde ele estivesse. É o Deus que o formou no interior de sua mãe, mas é o Deus que principalmente escreveu a história dele. E é interessante porque o salmista diz que Deus escreveu a história dele havendo história. Não havia história ainda, e Deus escreveu essa história como um grande autor, alguém que escreve, que com inspiração prepara a história de um personagem, cria e designa cada ato daquele personagem. Deus, ele, na sua presciência, conhece a você e a mim. Ele não foi pego de surpresa. Sabe por que isso é importante? Porque, mais uma vez eu afirmo, que a palavra presciência só é utilizada aqui em Atos no capítulo 2. Em Atos dizendo respeito a quem? A Jesus. E da escolha de Deus, Pai, escolhendo Jesus. E aqui, a escolha de Deus Pai, escolhendo a nós. É porque esse texto, ou essa palavra presciência, traz uma grande confusão em meio à teologia. Porque há um grupo que, ao ler esse texto, como disse, apenas 2 textos que falam sobre a temática presciência, ou o termo presciência, estão escritos no Novo Testamento, mas quando pegam esse texto, eles tentam colocar por baixo ou destruir toda a doutrina reformada da eleição divina, dizendo que a ideia da presciência é que Deus escolheu, porque olhou dos céus e viu que em um determinado momento do tempo, do espaço, do cronos, eu ou você, vivendo o que estivéssemos vivendo, iríamos olhar para o céu e dizer: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero ser salvo. Eu quero morar nos céus. Estou cansado do meu pecado. Andei pecando, errante. Agora eu quero fazer as pazes com o meu Criador. A partir do momento, segundo esses teólogos, que Deus vê a predisposição do pecador, aí Deus olha do céu e diz: bom servo, eu vou te predestinar, eu vou te escolher, a partir de agora você é meu. E eles dizem que Deus só escolheu, separou, porque antes alguém resolveu recebê-lo como Salvador. Hoje, quando estava preparando esse estudo, eu tive que olhar a posição contrária. Alguns teólogos, o que eles queriam afirmar quando liam esse texto. Qual é a afirmação? E eles dizem: não, porque os reformados, os calvinistas, estão errados. Deus não nos escolheu a priori. Na verdade, fomos nós que escolhemos a Deus. Fomos nós que declaramos e dizemos: eu quero. Há alguns problemas em olhar para esse texto
e afirmar isso que esses teólogos dizem, que somos nós que vamos a Deus, que fomos nós que escolhemos a Deus, e que nós tínhamos a possibilidade de dizer não à graça maravilhosa. A primeira coisa é que esse texto não está dizendo isso. Eu não sei de onde eles tiraram a associação de que eleitos segundo a presciência de Deus significa que Deus olhou do céu e viu que eu aceitaria ele. Eu não consigo, por mais que eu tente chegar ao pensamento deles, eu não consigo olhar isso no texto, porque não é isso que o texto está dizendo. O texto não está afirmando, dizendo que a presciência diz respeito a Deus olhar e alguém aceitar a ele. O texto simplesmente está dizendo, sabe o quê? Que aqueles que Deus escolheu, Deus conhecia-os muito bem. É só isso que o texto está dizendo. Aqueles que foram amados por Deus, eleitos, predestinados por Deus, Deus os conhecia. Como Deus nos conhece. Ele não foi pego de surpresa, eu não enganei a ele. Quando ele me escolheu, ele sabia quem eu era exatamente. E sabia quem eu seria também após a sua escolha. É simples assim. Deus nos escolheu, nos elegeu. Ele nos conhecia e sabia exatamente o quanto somos pecadores. E mesmo sendo pecadores, por graça e misericórdia, Ele nos escolheu. É por isso que faz todo o sentido olharmos para o Salmo, para o hino número 105, e então fazer a mesma declaração que o poeta, dizendo, eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei por que Deus me amou, e por sua graça me separou antes da fundação do mundo. Quando eu olho para o Deus que é presciente, e mesmo me conhecendo me separa, eu só tenho a única coisa a fazer é amá-lo cada vez mais. A segunda verdade que salta aos nossos olhos, a primeira é que nós temos esperança no mundo mau, no mundo vil, no mundo hostil, primeiro porque fomos eleitos, não por aquilo que podemos ou podíamos dar a Deus, mas simplesmente porque Ele nos amou. E Ele nos amou primeiro. Mas o segundo motivo de termos esperança é que Deus, Ele é o Deus triuno. O Deus que nós servimos e amamos, Ele é o Deus triuno. E aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, Jesus, Ele também é Deus. E hoje somos guiados dia a dia, até aquele grande dia, pelo Espírito Santo. Aqui, Pedro diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, quem? O Pai. Ok? Deus Pai. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, quem? Pai. Em santificação do Espírito. Olhem que o Espírito, a palavra Espírito está em letra maiúscula, dizendo respeito a uma pessoa. Para a obediência e a expiação do sangue de quem? De Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui Pedro vai utilizar a termologia que nós
como igreja odierna, usamos como trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós temos a forma trinitária. Na lição, fiquem tranquilos que na lição você pode observar vários textos no Novo Testamento falando sobre trindade. Não é o nosso objetivo aqui usar vários textos ou os textos. Você recebeu a lição para que você possa olhar e estudar em casa. Mas por que o apóstolo Pedro vai reiterar a visão que a igreja primitiva tinha do Deus triuno? Porque já nesta época, já havia aqueles que eram contra, que diziam a respeito de não existência de um Deus triuno. E aí eu quero abrir aqui aspas para citar que hoje, no tempo presente, há vários grupos que se dizem grupos cristãos que não creem na Trindade. Não creem em Deus Pai, ou só creem em Deus Pai, mas não creem em Deus Filho e não creem em Deus Espírito Santo. E pasmem, não é apenas de seitas como os Mormons, não é apenas de seitas como os Testemunhos de Jeová, mas de pessoas ou de grupos que se dizem tradicionalmente cristãos. No meio da cristandade, há grupos que são unicistas. Os unicistas não creem na Trindade. Está em voga agora, tá? Eu vou citar o nome. Eu acho que vocês já cantaram as músicas deles. Já ouviram falar no grupo chamado Voz da Verdade? Quem aqui já ouviu, levanta a mão. Só os mais velhos, né? Tem muito jovem aqui. Voz da Verdade. Lembram deles? Esse grupo, com o seu líder, um pastor muito conhecido, tem invadido a internet falando sobre a visão que ele tem e a igreja que ele pastoreia tem. Eles não creem na Trindade. E trazem diversos argumentos, ele apresenta diversos argumentos que são facilmente rebatidos em qualquer um podcast que ele participe ou qualquer embate que ele participe. Mas ele está cego. Os unicistas não creem na Trindade. Mas não apenas esse grupo, os unicistas, não creem na Trindade. Há os próprios judeus. É interessante isso, né? Muitos não sabem, mas o judeu tradicional, o judeu não convertido a Cristo, ele também não crê na Trindade. E a Trindade é a base para a cristandade. Eu acho que na Bíblia de vocês, vamos lá para a última página da Bíblia de vocês. Provavelmente você possa encontrar aí algo que é o credo apostólico. Geralmente tem. Acharam? Última, penúltima, na contracapa, está lá o credo apostólico. Era o que a igreja cria. O credo apostólico tem a sua origem no nascer da igreja. Acharam? Está aí. Acompanhe comigo. Na verdade, acompanhe não. Você vai ler comigo. Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, está sentado à mão direita, de onde há de vir. Creio no Espírito Santo, todo cristão precisa professar esta verdade. Nós cremos que só existe um Deus, um único Senhor, e esse Deus subsiste em três pessoas, igual em poder, em glória e em majestade. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Deus Filho, aquele que veio para trazer vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, porque na criação estava também criando. E cremos no Deus Espírito, o Espírito Santo, que não é uma força, não é uma força impessoal, mas é uma força pessoal, é Deus em nós, é Deus conosco. O cristão precisa, apesar de não conseguirmos compreender o mistério da Trindade, nós precisamos crer. E não podemos nos deixar abater quando alguém bate em nossas portas, ou quando ouvimos alguém afirmando que o que acreditamos é obra da teologia, ou é obra de um imperador, ou é obra de um grupo. Mas a Trindade está expressa de Gênesis a Apocalipse. A Trindade não diz respeito a uma emanação do mesmo Deus. A forma de Deus agir no mundo, como diz os unicistas. Eles dizem, não existe Deus Pai, Filho e Espírito. Mas Deus um dia se manifestou como Pai no Antigo Testamento, e no Novo Testamento se manifestou como Filho, e na nova era, no tempo presente, se manifesta como Espírito. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam lá na criação. É por isso que ouvimos lá escrito, lá em Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É por isso que olhamos para João capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4 e 5, e lá fala sobre Jesus, o verbo, o princípio. Nós precisamos, quando houver qualquer tipo de embate, ou alguém dizer para nós que a nossa crença é falha, nós precisamos dizer, nós cremos naquilo que o próprio Deus revela a nós, e esta verdade é uma verdade escriturística. Nós temos esperança, porque Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, é Deus. Nós temos esperança, porque o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, ele está dentro de nós, e nós precisamos ser cheios desse Espírito, e a promessa de que ele jamais nos deixaria, e de que nós chegaremos à eternidade. É isso que Pedro, ele quer dizer, quando ele usa a forma trinitária, quando ele diz que nós fomos separados por Deus, escolhidos segundo a presciência do Deus Pai, santificados pelo Espírito, e tendo o sangue de Jesus Cristo sobre nossa face.
A terceira verdade que nós devemos trazer esperança em nossos corações é porque nós fomos santificados pelo Espírito. O verso 2 ainda diz que aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, foram também santificados no Espírito, ou por meio do Espírito, ou através do Espírito. Então isso é gracioso. Mais uma vez nós retornamos ao princípio de que um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, longe de Deus, melhor ainda, inimigos de Deus. Estávamos caminhando a passos largos para um inferno, mas pela graça fomos salvos. Deus resolveu, na sua infinita graça, sabedoria, nos escolher e nos separar de todos os povos da face da terra e nos santificar. Porque a palavra santificação ou santificar aqui significa separar. Nós fomos separados. É por isso que ele começa dizendo no verso 1, nós somos forasteiros. Nós fomos tirados das coisas impuras desse mundo. Éramos impuros, pecadores. Mas fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E separados por Deus. Separados para vivermos em novidade de vida. Aqui a importância do termo em conjunto com Espírito é para que entendamos que a obra é totalmente divina. Nós não nos separamos inicialmente. Não fomos nós, mas foi a obra do Espírito Santo que nos deu vida, nos libertou do império das trevas, nos separou desse mundo mau. Nós somos santos, na essência da palavra. Sabemos que a palavra santo, separado, não diz respeito a alguém que enquanto caminhar aqui, enquanto caminhante, enquanto peregrino, não errará. A gente sabe disso. Nós sabemos que a força da palavra está, Deus nos separou, Deus nos escolheu, e nós, apesar de ainda estarmos aqui, não pertencemos a esse sistema. Nós somos separados antes da fundação do mundo. Agora percebam que aquele que é separado por Deus, que é escolhido por Deus, que aprove a Deus salvar desse mundo mau, salvar da sua própria ira, da ira vindoura, é alguém que foi separado com um propósito. Eu sempre lembro isso a nós, presbiterianos, que cremos na eleição. A eleição estará sempre atrelada ao serviço. Estará sempre atrelada à primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? E a primeira parte diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Aquele que foi eleito, mesmo sendo pecador como nós somos, aquele que foi separado, santificado pelo Espírito, é eleito, é santificado para uma boa obra. Olha o que ele diz: santificação, ou seja, em santificação do Espírito para obediência. Aquele que foi separado é aquele que obedece à voz do Mestre. É aquele que ouve a voz do Senhor e coloca em prática. É aquele que, como Jesus, ele certa vez afirmou:
eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele estava dizendo, eu sou o Salvador. Eu sou aquele que estou conduzindo o meu povo, os meus eleitos, para um lugar de descanso. Eu estou disposto e darei a minha vida por aqueles que o Pai me deu. Ele deu a vida por mim e por você. Deu a vida para que você e eu pudéssemos herdar os céus. E você sabe que ninguém pode tirar isso de nós. Pode? Porque Paulo diz isso. Nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem o principado, nem a riqueza, nem a pobreza. Nada pode nos separar do amor de Deus. E esse amor de Deus está em quem? Na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor dele. Nem eu mesmo consigo me separar dele. Nem eu mesmo posso, mesmo que eu queira, porque o seu Espírito habita em mim. Mas aqueles que são eleitos, que são separados, devem viver em novidade de vida. Porque as ovelhas, segundo Jesus, e esse é o fato, as ovelhas ouvem a voz de quem? Do bom pastor. Reconhecem a voz do bom pastor. E quando o bom pastor fala, o que a ovelha faz? Obedece. O crente é aquele que nasceu de novo, que teve a sua vida ressignificada, que agora vive no Espírito e vive uma vida de obediência. Não ao homem, não ao governo, não a políticos, mas vivem em obediência a Deus. E Deus revela a sua vontade, Deus revela o seu querer através das Escrituras Sagradas. Quer ouvir Deus? Abra as Escrituras. Quer saber qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Leia as Escrituras. Quer saber o que Deus quer que você faça ou o que você não deve fazer? Está aqui nas Escrituras. Nós só podemos obedecer se nós sabemos exatamente o que Deus requer de nós. É por isso que nós devemos buscar a leitura da palavra diariamente. Mas há uma terceira verdade que traz ao nosso coração esperança nesse mundo mau. É que esse Deus que nos tem amado, esse Deus que nos separou por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para vivermos em novidade de vida, obedecendo a Ele. É Ele que nos enche, é Ele que nos dá graça e paz. Sabe o que Pedro está dizendo aqui no final de tudo isso? Que aqueles que vivem no mundo, que são peregrinos nesse mundo, que esperam ansiosamente a volta do seu Salvador, eles não estão sozinhos aqui. A graça de Deus se multiplica sobre a sua vida. É por isso que você continua de pé. É por isso que, apesar de sermos tentados diariamente, nós estamos aqui. E não adianta o que o mundo faça, não adianta o que venha sobre nós, a graça de Deus nos conduz. Pela graça, nós somos salvos, mas pela graça, nós seguimos para a eternidade. E esta graça se divide em sua paz. Aquele que tem graça sobre graça é aquele que é conduzido pela paz de Cristo.
a paz de Cristo se multiplica em nossos corações. Às vezes você pode nem perceber isso. Às vezes quando você recebe um diagnóstico difícil, fica preocupada na hora, mas quando o sangue abaixa, não é? Quando o sangue esfria, a gente lembra, sabe de quê? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós nos lembramos que nós temos uma garantia eterna de que aquele que começou a boa obra nos levará, nos conduzirá até aquele bom dia. É isso que traz a paz ao meu e ao seu coração. É por isso que nós não temos aquilo que o mundo tem, o desespero, mas nós temos a oferecer a paz de Cristo, que excede a todo o entendimento. Que essa esperança, a esperança que nos motiva a permanecer firmes em meio às tentações, provações, dias maus, seja sempre o árbitro entre nós. Que quando o nosso coração se entristecer, nós nos lembremos, nós fomos eleitos por Deus, separados por Deus e já somos salvos. Estamos num processo dia a dia de viver uma vida santa e precisamos vivê-la, porque fomos separados. Precisamos nos lembrar também que esse Deus, Pai, Filho e Espírito, está conosco todos os dias. E precisamos nos lembrar que a graça de Deus jamais nos deixará. E o subproduto desta graça é a paz que somente Cristo, somente nele, por meio dele, podemos alcançar. Quero te convidar a fechar os seus olhos, porque essas duas aulas são aulas que introduzem toda a temática que Pedro quer trazer ao coração dos seus ouvintes, ao nosso coração, aquilo que é a vontade de Deus para nós. A próxima aula, nós trabalharemos sobre algo que é tão difícil no mundo. É tão difícil para as pessoas serem gratos. E antes de citar as adversidades e problemas vividos pela igreja, Pedro se lembra que aqueles que foram eleitos, salvos, separados, santificados, devem ser gratos ao Senhor. Saia daqui nesta noite agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida. Senhor Deus, nós bendizemos a Ti, agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigado, Pai, porque o Teu amor não se deu por algo bom em nós, porque não havia nada bom em nós. Estávamos mortos como os demais. Estávamos indo a passos largos para o inferno como os demais. Mas por meio do Teu maravilhoso e gracioso amor, o Senhor nos separou e deu nova vida. Tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Soprou em nós o Teu Espírito. E hoje nós somos o povo mais feliz da face da terra. Precisamos ser lembrados, ó Deus, que de fato, de verdade, nada pode nos separar de Ti. Precisamos nos lembrar, ó Deus, que esta realidade presente não é a realidade final para o crente. E por isso não deve ser o alvo final da nossa vida. Ter, ser, enquanto estivermos aqui. Devemos aprender e nos lembrar, sim, que enquanto estivermos aqui,
devemos viver para a glória do Teu nome, nos alegrar com quem o Senhor nos dá para nos alegrarmos, nossa casa, nossa família, nossos irmãos. Devemos orar e pedir a Ti, como estudamos no domingo, o pão nosso de cada dia, sabendo que o Senhor dá os seus. Mas devemos nos lembrar, ó Deus, que nós não podemos fincar raízes aqui. Devemos nos lembrar que nós estamos como aquele que atravessa uma ponte e que não deve construir no meio dessa ponte uma casa para si, mas que nós estamos atravessando. Para que no final possamos encontrar o amado de nossa alma e vê-lo face a face, e nos gloriarmos e adorarmos e exaltarmos pelo século dos séculos. Cuida da Tua igreja, Senhor, da nossa família, dos nossos corações. Que sejamos obedientes e precisamos da Tua ajuda. E vivamos para a glória de Ti mesmo. Te agradecemos e Te louvamos, hoje e sempre. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.